E aí, galera, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com a Aline Basso. E aí, Aline, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Tudo bom? Massa. Muito feliz de participar desse programa, de estar aqui nesse espaço. Esse lugar é fantástico. Para quem não conheceu, venha conhecer, porque é lindo. Casa de Vovó Dedé. Casa de Vovó Dedé é lindo e, assim, é um projeto maravilhoso. Eu estou encantada aqui. É lindo, né? Fazendo a Casa de propaganda. Vovó Dedé, para quem não conhece, é uma instituição que trabalha com cerca de 1.500 crianças na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. A gente fala de Brasil, porque já tem crianças hoje que estudam no exterior, a partir da Casa de Vovó Dedé. E o foco é música clássica, né? É lindo. Entrem nas redes sociais, curtam, acompanhem, sigam Casa de Vovó Dedé. Aline, a pergunta da galera, né? A galera quer saber, Aline Basso, professora, artista visual, como é que começou essa relação mágica da Aline com a arte? Como é que começou isso? Bom, vou contar desde os primórdios, que eu acho que vai ficar mais, o contexto fica melhor, né? Eu sou gaúcha, fui para Paraíba aos 14 anos, 15 anos, mais ou menos. Então, toda a minha formação, grande parte da minha formação se deu lá. Sempre tive um gosto pelo desenho, pela costura, pelas artes manuais. Sempre tive ligada a essas manualidades. Comecei a dar aula de desenho numa universidade privada lá, e depois acabei vindo para o Ceará, para Fortaleza, através de um concurso, né, da UFC, para dar aula na área de desenho, lá do curso de Design e Moda da UFC, né, lá no Instituto de Cultura e Arte. E, nesse processo todo, o desenho ele foi ganhando uma dimensão cada vez maior na minha vida. Inicialmente eu ensinava e estudava desenho, e depois chegou um ponto em que eu precisei também iniciar um trabalho. Eu acho que eu fui invertida, né? Tem muita gente que começa desenhando e depois, aos poucos, vai desenvolvendo as aulas e tudo mais. Eu comecei invertido, eu comecei com magistério, como professora, e depois eu fui desenvolvendo aos poucos o meu trabalho artístico. de artes visuais. De artes visuais, Entendi. em desenho, né? Então, é gaúcha, certo? Qual a cidade lá? É Erechim, é o norte do Rio Grande do Sul. Massa. E criança desenhava, tinha essa questão das manualidades e tal, mas não pensava ainda em trabalhar com arte. Olha, não foi uma coisa planejada na minha vida, nem Entendi. ser professora e nem... Eu brincava com a minha mãe, eu dizia: mãe, olha, eu não quero ser professora. Aí dizia que não queria? Era. Mas por que dizia para a tua mãe professora? Não, né? foi conversas, né? Ai, então, o que é que você quer? O que é que você pensa professora em fazer? Não. Professora não quero ser professora. E acabei, pronto, estou nessa profissão e eu amo essa profissão hoje. Assim. É incrível, né? Essa questão do magistério. A gente tem essa luta sempre pelo magistério, né? Pelo professor. Não existe nenhuma profissão em que o cidadão, a cidadã que consiga êxito na profissão ou consiga trabalhar na profissão não tenha que ter passado por um professor, né? Seja o professor da escola, do primário e tal, até o professor universitário. É quem forma, né? É quem forma. E precisa de valorização, né? E aí a criança que diz, não quero ser professora, acaba sendo professora. É massa demais. E o início não foi, então, com a questão de ensino e do estudo do desenho em si, né? Começou como essa questão... começou como a questão de desenhar propriamente dito. Teve alguma formação? Qual é a tua formação? Eu sou designer de interiores. A minha design formação interiores, não massa. é arte, nada. Tem um pé na arquitetura, né? O design. Antes eu fiz o técnico em edificações no então segundo grau. tá Então explicado. eu sempre vim nessa relação com o desenho, mas um desenho muito mais Técnico, né? E aí, nesse processo todo também, paralelamente, eu sempre gostei muito de moda e eu sempre tinha muita vontade de ser estilista.
Eu que brinco, massa. inclusive, que o curso que eu dou aula hoje é a faculdade que eu queria ter feito e eu não pude fazer. Que legal. E E alguns anos depois acaba eu vim para o cá. destino colocando dentro do curso de moda, né? Deu Então, uma o desenho volta. começou com desenho técnico. Começou com desenho técnico e eu também já fazia na época alguns cursos de desenho de moda. Entendi. Então, mas era uma coisa muito pequena ainda, assim, não tinha grandes interesses em ser professora de desenho ou em trabalhar com desenho especificamente. Entendi. E aí depois, nesse processo, eu começo mesmo a estudar desenho e surge uma instituição lá em João Pessoa ainda, que estava precisando de professor para a área de desenho de moda, para um curso técnico. E eu falei, cara, eu não dou conta, mas eu estou precisando. Vou pra Eu cima. sempre brinco, eu não dou conta, mas eu estou precisando, eu vou. E aí eu fui lá, conversei com a coordenadora, fui bem honesta com ela, que é uma coisa que para mim é muito importante. Eu disse para ela, olha, eu sei fazer, eu nunca ensinei e eu não sei se eu tenho condição de ensinar, se eu tenho know-how para ensinar. Então, até então, não era professora. Até então não era. Entendi. E aí ela falou assim, olha, eu não tenho mais a quem chamar, não tenho outra opção. Não tem opção, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você pega esse módulo, porque era modular, se você gostar e os alunos gostarem, você continua, se não, a gente encerra. Que legal. Acertamos assim, aí eu peguei o primeiro módulo, aí nisso já vieram várias disciplinas e os alunos gostaram do trabalho. E aí ela falou, não, você vai ficar, que eles estão adorando. Passa. E era desenho de moda. Desenho de moda, desenho da figura humana, desenho técnico de moda, Que tudo legal. em desenho. E era também na parte de confecção de bolsas, porque eu já trabalhei também na área de acessórios, calçado, bolsas, essas coisas Entendi, todas, né? entendi. Aí, nisso, eu fui fazer a especialização, porque uma faculdade precisava de um professor que tinha com as qualificações que eu tinha. E aí a coordenadora disse assim, Aline, faça uma especialização, porque eu não posso te contratar sem isso. Sem especialização, né? Aí eu fiz a especialização em artes visuais do Senac, que na época era uma especialização EAD. Show. E pronto, e aí ela Facilita me contratou muito, e eu né, o fui. EAD, né? Facilita demais. A galera, inclusive essa questão do desenho, porque muita gente acha, eu tenho para fazer um curso de desenho, eu tenho que estar presente e tal. Funciona totalmente pelo EAD, né? E foi Senac? Foi pelo Senac, Senac mas é na massa, época eu estava trabalhando com roupa de artista. Puxa. Eu fiz um trabalho e fiz um estudo, depois o meu mestrado também foi debatendo a roupa de artista, ou seja, que é aquela roupa que os artistas produzem sem o intuito de ser roupa vestível, né? Por exemplo, os parangolés do Hélio Oiticica, elas são Entendi. consideradas roupas de artista. Obras de arte, né? Obras de arte Obras de que são arte. roupas. Entendi. Né, que são feitas na formatação do corpo, ou para questionar o corpo, ou para debater as formas, a Mas com o mobilidade. intuito de serem obras de arte. São obras de arte, elas não são de roupas. ser roupa de uso Exato. do dia a dia, cotidiano e tal. Então, tu estava Exato. fazendo esse estudo. Estava nessa área, que era uma área que era meio uma convergência entre a moda e a arte, E porque eu as estava artes fazendo a visuais, né? especialização em artes visuais. Que massa, cara, que massa. Então, esse foi o teu estudo na época da especialização e do mestrado. Poxa. Então, da especialização, depois... Já fui para o mestrado, Que já bacana, um pouco tempo né? depois. Então, você vê que de uma oportunidade, de uma necessidade de trabalho, bateu na porta lá da escola e diz, eu nunca dei aula, mas posso vir a dar aula aí, se der certo e tal. E aí foi um encontro, né? Foi um encontro com o magistério, né? Com a profissão. E já foi um encontro com a arte, né? Porque até então eu estava trabalhando com design. Então, nesse processo da especialização e do mestrado, eu comecei a ter contato com os assuntos da arte, né? Com questões sobre a arte contemporânea. Comecei mesmo a estudar arte e isso assim acabou mexendo muito com o que eu queria, com o que eu acreditava, né? Aí, pronto, nesse processo eu entrei no mestrado, que foi em Recife, então era uma correria a minha vida, eu acordava, ia para Recife, assistia uma aula, 2 vezes por semana eu fazia isso, assistia uma aula, voltava e dava aula na faculdade. Entendi. Então, era assim, uma loucura, Correria, esses né? 2 dias da semana era para enlouquecer. É quase 2 horas de viagem, João Pessoa, Recife, João Pessoa para o né? Recife, né? E aí,
apareceu o concurso da UFC nesse processo. Eu estava no meio do mestrado, no meio dessa loucura, apareceu o concurso. Foi um processo um pouco longo esse concurso, né? Demorou ali alguns meses em processo. Do edital até a questão das provas e tal, né? E aí eu fiz e passei. Eu falei, pronto, então Poxa, vamos. parabéns. Vamos embora. Aí eu vim para cá, eu ainda estava terminando o mestrado e voltei para defender. Logo depois, alguns meses depois, voltei, defendi o mestrado. E então, aí, passou no concurso da UFC, não tinha nem terminado. Não tinha o mestrado ainda, porque eu tive uma sorte grande, que eu peguei as vagas do Reúne. Então, essas vagas, muitas vagas estavam vindo para graduação. Não precisava, não era para professor adjunto, né? Porque hoje tem uma questão que, para ser professor das universidades federais, não basta nem ser mestre, né? Tem que ser doutor. Né? Geralmente os editais, mas em regra os editais são para professor adjunto, né? Depende da vaga, Marcos. Por exemplo, se um professor mestre se aposentar, a vaga que abre é para mestre. Entendi. Se um professor doutor se aposentar, a vaga que abre é para doutor. Se um professor que é graduado ainda de um tempo anterior sair, a vaga que vai abrir é relativa ao grau dele. Entendi. De instrução. Depende da vacância, né? Depende da vacância. Agora, se vier código de vaga novo do MEC, eu acho que já vem para adjunto. Não? Daí eu já não tenho uma regra, mas a prioridade eu acho que sim. Os institutos federais, geralmente, ele abre... Aqui é interessante essa questão dos concursos públicos, porque tem muita gente que tem vontade de fazer concurso, né? Os institutos federais, eles geralmente abrem para... todo mundo igual, aí depois o título vem, né? Nas universidades você já faz para professor assistente ou adjunto e tal, dependendo do código de vaga. Né? Essa tabela da carreira de assistente, adjunto, etc., ela mudou um pouquinho, porque a gente entra como auxiliar, todo mundo entra como auxiliar. Entendi. Legal. Então, tem os 3 anos do estágio probatório, você fica auxiliar, depois desse tempo é que você vai ou para assistente, se você for mestre, ou para adjunto, se você for que massa. doutor. Aí depois que você coloca o título, né? Você já tem o título, mas não sobe da categoria de auxiliar, Entendi. né, Que é bacana, né? Porque, assim... Você faz o concurso, todo mundo nivelado ali, e não é porque é doutor, porque é mestre que tem mais capacidade do que uma que não tinha nem terminado o mestrado ainda e passou no concurso, né? E tem cursos que têm necessidade de técnicos, de pessoas que estão no mercado e que não estão se especializando, porque não tem tempo. Se você está no mercado, você não tem tempo de estar se especializando. E está com a mão na massa ali, e às vezes tem muito mais experiência prática do que quem tem, claro, que é a vida acadêmica e tal, do estudo, mas a teoria, prática, muitas vezes a universidade precisa do profissional que tem a prática, né? Isso. E no desenho e na moda é massa, né? É fundamental. Então, não tinha nem terminado o mestrado ainda, passou para ser professora da Universidade Federal do Ceará. Cara, que massa, parabéns mesmo, é muito legal, porque é um concurso muito difícil, né? A gente sabe que é um concurso, todo concurso de universidade é difícil, né? Porque são várias fases, né? Tem um monte de prova, tem um monte de prova e tal. E aí de lá da Paraíba veio para o Ceará. Já vim embora para o Ceará, já assumi a vaga, consegui concluir o mestrado muito na loucura, assim, mas consegui, deu tudo certo, foi bom, meu trabalho ficou legal. Maravilha. E aí, ao final do estágio probatório, eu estava num processo de eu precisava me mudar do apartamento que eu estava e estava num processo meio de inquietação. Aí eu olhei e falei, cara, meu estágio probatório está terminando, eu vou fazer o doutorado logo. Emendou. Aí, não foi bem emendado, mas foi quase. Não conseguiu emendar com o mestrado, mas foi pouco tempo, né? O estágio probatório são 2, 3 anos. São 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Que você não pode, você só pode pedir licença se o grupo do teu curso colegiado assumir lá, né? o teu trabalho. Entendi. Então, assim, nem sempre Ei, galera, estou indo embora fazer doutorado, né? Não é assim, não. Tem todos os critérios, tem que ter um acordo, né? No final das contas. Bom, aí o meu grupo aceitou, eu fiz a seleção para Lisboa e fui para a Universidade de Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, fazer um doutorado em desenho. Então, nesse momento, eu já tinha assumido mesmo o desenho, eu já estava querendo mesmo trabalhar e desenvolver um trabalho meu, eu já estava engatinhando ali nesse trabalho meu,
E eu aproveitei as duas coisas. Eu falei, eu vou juntar o útil ao agradável e fui fazer um doutorado numa modalidade que hoje vem crescendo muito, que é a modalidade teórico-prática. Ou seja, Teórico-prática. teórico-prática, a sua tese, ela é um trabalho que envolve uma pesquisa teórica, uma pesquisa científica mesmo, Entendi. mas a pesquisa envolve o desenho, envolve a prática Mão na artística. massa, né? A prática artística, ela é investigação, né? Entendi. Quem é artista sabe que está o tempo inteiro investigando, tá o tempo. O próprio fazer artístico, ele é investigação, né? Você está pintando, por exemplo, no teu caso, você está pintando e de Descobrindo repente novas você técnicas, experimenta, né? você está com a tela na tua frente e você olha para ela, eu vou tentar fazer isso, e você vai. E o próprio processo de fazer telas, de desenvolver aquele trabalho, ele vai trazendo conhecimento para você. Entendi. Então, o fazer artístico, hoje, ele é visto na universidade também como produção de Então, conhecimento. porque geralmente, quando você faz um mestrado, um doutorado, você estuda o que os outros já fizeram e coloca na prática. Você vai para o laboratório, né, quem trabalha com química, com medicina e tal, ele vai para o laboratório experimentar algo novo, mas a partir do que os outros fizeram. No caso do desenho, é a tua prática, né? É o teu desenho ali, né? O teu crescimento enquanto artista e a tua experimentação, né? Você vai descobrindo a técnica e registrando, obviamente, porque é uma parada acadêmica, né? Então, você tem que fazer ali os registros do que está acontecendo, né? E o registro ele tem que ser um registro organizado, nos parâmetros ainda se exige que seja nos parâmetros de uma tese. Entendi. Né? Então, eu tenho lá uma tese escrita. Para quem é artista, isso é punk, viu? Porque eu imagino você ter toda aquela liberdade criativa e ter que catalogar e ter que dizer o que é que está acontecendo. Mas para mim é tranquilo, assim, porque eu me dou muito bem com a questão da pesquisa científica, da escrita. Legal. Eu sempre me dei bem com isso. Tem os dois lados, né? Então, assim, era o que eu demorei um pouco a entender como que eu faria essa junção das coisas. Como é que eu faria para não esvaziar uma das duas? Ou só desenhar e, de repente, sair escrevendo qualquer coisa, né? Entendi. Ou me dedicar demais à pesquisa escrita e, de repente, o desenho ele ser meio que uma ilustração da pesquisa, que não era o que eu queria e não é o ideal, né? Tinha que ter profundidade nas duas coisas, né? A pesquisa em desenho tinha que ter profundidade. Massa. Também. Então, foi um período, assim, eu levei 1 ano e meio, mais ou menos, no curso, até conseguir entender como é que se daria esse processo. Eu tive, assim, o suporte de pessoas muito, muito legais, eu tive o suporte do meu orientador, o professor Domingos Reigo, que é fantástico, assim, é uma pessoa incrível. Vou falar os nomes porque eu sei que essas pessoas vão assistir, tem que falar. né? Ele foi fundamental. Eu tive uma professora de desenho também, que eu fazia aulas paralelamente. Eu disse, eu vou aproveitar a minha estadia aqui. E eu sorteei, literalmente eu sorteei um curso, numa lista de cursos que eu vi quando eu cheguei lá. E eu disse, eu vou tentar esse aqui. Aí, mandei meu portfólio e fiquei torcendo para a professora me aceitar. E ela aceitou. E eu passei 4 anos com ela, que é a Suzana Chassi, e que foi uma pessoa também determinante até em como eu percebo o desenho hoje, em como eu faço o desenho hoje, porque eu acho que os professores eles são importantíssimos no caminho, né? A gente é professor, a gente sabe a importância que tem que saber. Mas tem que saber também a importância que os professores tiveram no caminho da gente. Eu acho que eu tive professores fantásticos. Aqui, antes de sair, estudei com o Galber Rocha, que também é uma referência aqui em Fortaleza. Né? O cara é muito bom e, assim, estudei com ele antes de ir. Eu me preparei para ir com ele. Entendi. Porque eu tinha que ter um determinado tipo de conhecimento. Uma bagagem, né? Uma bagagem mais acadêmica, que eu não tinha. Então, eu fui estudar com ele para entender essa bagagem acadêmica para submeter a inscrição. Ou seja, houve todo um processo de preparação e de trabalho do mestrado para poder entrar no doutorado. Ou seja, é como tu falou no começo, né? Houve uma inversão, de certa forma, né? Porque tem muita gente que desenha já e tal e começa a organizar o desenho solto, o teu não. Tu, aparentemente, tu foi organizando para levar a tua vida acadêmica e se transformar tanto artista
Uhum. se firmar como artista e como professora. Muito interessante esse caminho. E a linha de pesquisa lá na Universidade de De Lisboa, Lisboa. como é que foi? Qual foi no final a tua tese, né? Como É. é que foi? Eles têm 11 linhas de pesquisa nesse doutorado em Belas Artes, né? Então, uma delas é o desenho. Eu já fui sabendo que eu queria desenho, mesmo porque eu ensino desenho aqui, então não faria sentido. E para Eu outra poderia ter coisa, ido né? para design, mas eu não Entendi. quis. Eu quis realmente entrar em desenho. Eu falei, cara, é a minha oportunidade de me Aprofundar, né? dedicar e eu vou ter 4 anos para aprofundar isso. Então, eu peguei a oportunidade e fui. Então, lá eu cheguei com um tema que era a impermanência a partir da perspectiva budista, né, de que nada que existe é permanente, nada dura, todas as coisas elas são impermanentes e elas vão desaparecer com mais ou menos tempo, né? Tudo, Então, né? tudo tem seu Tudo, né? tempo de existência e mesmo a própria existência ela é impermanente porque ela vai cada dia você está numa história de nada se repete, né? Aquela frase do A Heráclito. gente mesmo, nós somos a cada instante nós somos outros, né? Nós somos diferentes, né? E o para trás morreu, né? Acabou. Exato. Então, essa é uma dos termos-chave, né, dos estudos-chave do budismo, e eu já estava envolvida com isso, com meditação, com todas essas questões, e eu falei, eu vou Então nisso, tem eu uma não sei muito bem para onde imbricação eu vou, não. espiritual, inclusive, aí, Tem. né? Que Já tem, interessante. eu tenho já essa questão com a espiritualidade já desde muito nova, então Entendi. foi meio que uma junção das coisas. Eu falei, agora é a hora de eu juntar tudo. Eu vou. Sim, foi muito rápido também. E aí lá eu mandei um projeto que depois ele foi totalmente reformulado, porque eu precisei repensar e entender o que eu queria fazer mesmo. Então, e aí assim, como eu falei, eu tive um orientador fantástico que eu consegui ligar os pontos, né? Ele me ajudou a ligar esses pontos. E aí, no final, eu decidi trabalhar com manuais de pintura chineses, que são os pintores chineses, ao longo dos séculos, eles registravam as técnicas, as regras de pintura. Então, eu já tinha um manual desses, que é as anotações sobre pintura do monge Abóbora Amarga. Tem até uma edição brasileira já desse livro. Entendi. E é uma teoria muito espiritual. E ela tem uma conexão muito forte com o budismo, com o taoísmo. Então, aquilo, de repente, passou a fazer muito sentido que eu trabalhasse com aqueles manuais. Depois, eu encontrei um segundo manual, que é O Jardim da Semente de Mostarda. Esse não tem em português, mas é um livro que é uma compilação de técnicas de pintores ao longo dos séculos na China. E o que me interessava era a pintura tradicional chinesa, que é a pintura que está relacionada à espiritualidade e que está relacionada e tem uma conotação taoísta muito forte, né, das conexões, da contemplação, da gestualidade. Meditação, né? De certa maneira, Do olhar para si mesmo, né? e aí, pronto, então eu acabei decidindo que eu ia pensar o meu desenho a partir desses 2 manuais. Nesse processo todo, eu fiz uma formação com essa professora, Suzana, e que ela trabalha com o desenho como meditação. Olha só, eu selecionei a legal. dedo, eu disse, eu vou nessa, e quando eu cheguei, ela trabalhava exatamente com o que eu queria entender Que mais, massa. A né? espiritualidade guiando, aparentemente, né? Isso. E aí eu fiz um curso com ela de desenho como meditação e parece que as coisas, de repente, sabe, tudo fez sentido, né? E aí, depois disso, eu comecei. Tanto o meu desenho, ele deu assim, um salto, quanto a minha perspectiva, o meu pensar sobre o desenho, o fazer desenho, ele mudou bastante, né? E aí, depois disso, eu ainda venho desenvolvendo, sempre estou refletindo, sempre estou estudando, escrevendo sobre isso. Que maravilha. E o título do trabalho, qual foi? Impermanências, estudos sobre desenho à luz dos manuais de pintura chineses. Que massa. E Então, aí? é o estudo a partir do desenho do que existe e deixa de existir, das impermanências. Olhar para o mundo dessa questão do que existe e não existe mais, né?
de que tudo é provisório, de que tudo é impermanente. Impermanente. Que palavra bonita, né? Impermanente, né? Impermanência, né? E a gente teve uma exposição, a gente pode começar a mostrar os trabalhos da Aline, que tem uma exposição no MAUC, né? Salvo engano, foi no MAUC, Impermanências, não é isso? E esse trabalho que foi mostrado no MAUC, ele é um recorte do como é que é isso? É a tese. É a tese, né? 2023, foi em fevereiro para março, já nesse processo. Nele, foi a primeira exposição física que eu fiz, porque eu defendi durante a pandemia. Então, eu fiz uma exposição virtual. Foi uma confusão. Uma frustração no começo, porque eu falei, cara, eu trabalhei tanto, eram 32 desenhos. Desses 32, tinham 20 desenhos enormes, assim. Então, E aí veio a pandemia. E aí a pandemia veio já no período que antecedia a minha defesa, eu já tinha entregue a tese e eu já estava começando a preparar a exposição. Por sorte, eu não tinha preparado oficialmente a exposição ainda. Então, aí eu fiz ela virtual. Entendi. E aqui no MAU, que foi a primeira exposição que eu fiz física desses desenhos. Entendi. Né? E a exposição fazia parte do fechamento do próprio trabalho, do próprio doutorado, né? De certa forma, sim. Pelo menos para mim, foi meio que um encerramento de um ciclo. E é engraçado porque ele encerrou esse ciclo exatamente 7 anos depois que eu decidi ir para o doutorado. Que massa, cara, que massa. Parabéns. Vamos mostrar os trabalhos. Olha que coisa linda. Essa questão do gesto, da mão. Meu trabalho é um trabalho mais abstraído, um trabalho que não tem essa questão do desenho acadêmico e tal. E eu admiro demais quem tem a habilidade de fazer o trabalho acadêmico. Eu acho incrível. E a mão é difícil, né? Desenhar à mão é uma parada muito difícil, né? E esse desenho ele foi produzido para a exposição, é um desenho que foi produzido... Esses trabalhos foram produzidos em Lisboa. Como é que aconteceu? Esse eu já fiz aqui, não faz tanto tempo assim. E esse trabalho faz parte da minha investigação atual, que é o exercício do olhar. Entendi. Então, uma das coisas, como professora de desenho, eu preciso sensibilizar os meus alunos para o olhar, para ver as coisas da maneira como um artista vê, parafraseando o Paul Valéry. Então, o olhar, para mim, é uma das coisas mais importantes do desenho, principalmente para quem trabalha com o real, para quem se relaciona com o real no desenho. Por exemplo, se eu for te desenhar, eu preciso me relacionar com esse real que está aqui na frente, mas com o real que existe e não que eu imagino, ou não que eu tenho ali na minha memória. Ah, tá, o Marcos, tá, ele tem... Então, o que está ali, na tua frente. Eu preciso olhar para aquilo com uma perspectiva budista que é bem interessante, que é o olhar do principiante. Então, você olha para as coisas, você olha para o mundo sempre com o olhar do principiante, como se você nunca tivesse visto aquilo, como se você estivesse tendo o primeiro contato com aquilo naquele momento. Então, para o desenho, eu percebo que é uma das coisas mais importantes, né? Como eu olho para o mundo. Entendi. Então, aquele olhar que vai, de certa forma, determinar o teu processo de desenho. Então, se você olha e esse olhar ele está contaminado, vamos dizer assim, por outras informações, seja de memória, seja emocional e tal, então acaba que desvirtua um pouco essa questão do registro, do desenho em si. Eu acho que desvirtuar é uma palavra um pouco forte porque existem muitas possibilidades, né? Entendi. Assim, cada artista tem a sua história e eu não Claro, questiono nada em mim. claro. Mas no no meu teu caso, processo, né? Como eu estudo o olhar, então, para mim, ele é importante e é importante que eu veja. E esse exercício é um exercício que eu faço com a minha mão. Eu Essa costumo mão fazer... É a minha. Eu estou Que sempre massa. aqui desenhando e olhando para a mão, aquela outra também, não lembro qual era a pose, mas... Que interessante. Sempre é com a minha mão e eles são todos estudos. Eu não paro neles, tipo, vou fazer um desenho, uma obra... Para terminar agora, não. e tal. Isso eu faço com os autorretratos, mas com os das mãos, não. É um exercício de olhar mesmo. Então, é eu parar, focar minha atenção na minha mão e começar a perceber todas os detalhes, todas as dobras,
a situação, então eu tenho que olhar para ela não como se ela fosse uma mão, tipo, vou desenhar a minha mão. E eu brinco com os meus alunos porque eles se apavoram quando eu peço para desenhar a mão, né? Não, professor, é muito difícil. É difícil. Mas se você mudar a perspectiva do que você está fazendo, fica fácil. Mas como assim mudar a perspectiva do que está fazendo? Esquecer que você está desenhando uma mão. É começar a olhar a forma que você está vendo aqui. É um objeto. É olhar para cá como um objeto complexo. Entendi. E tentar desligar aquela coisinha que fica dizendo, não, isso é muito difícil, o cara está ficando feio. E é uma mão, né? Uma mão, você vai errar, E a própria mão, né? Porque você está se desenhando, acaba sendo um autorretrato de uma parte do teu corpo, de certa forma, complexa, porque eu acho que é uma das partes do corpo que adquire mais posições diferentes a cada momento. É impermanente, né? É impermanente, exatamente. É impermanente. Então, é um desafio muito grande para os alunos. É punk, professora. Você passar não, isso mas aí esse exercício é só um exercício de olhar, de exercício de olhar mesmo. Eles não têm que desenhar mãos depois, não, comigo. É com outra professora isso. E mesmo tendo essa questão da impermanência e do desenho acabado ou não, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho sempre inacabado. Então, eu busco inacabado. E o esboço, muitos artistas têm um esboço como trabalho acabado. Né? Não necessariamente, o que é um trabalho acabado? O trabalho acabado é o que ele, pelo menos é como eu vejo, né? É o trabalho a que o artista se propõe. Então, se a Aline Bastos se propõe a fazer um estudo, um esboço, pelo menos para mim, esse trabalho é acabado. Né? Que é espetacular. Né? E a cor, né? Porque o desenho, muitas vezes, ele vem sem cor. Né? E eu olho o teu trabalho, muitos não têm cor. Como é essa parada da cor? Em geral, eu não trabalho cor. Né? Eu tenho uma relação muito forte com o grafite e com o nanquim, que são a base, principalmente dos desenhos da tese. Às vezes, eu entro com cor como uma maneira de me desafiar, de experimentar, né? Tipo, vou testar algo novo. Eu não lembro se eu coloquei aqui um autorretrato com cor que eu comecei. Tem. Está inacabado, por sinal. Já aceitei. Esse foi um exercício, assim, eu estava testando uma tinta que eu tinha e fiz manchas no papel. E aí eu achei essas manchas muito legais, eu adoro manchas. E falei, vou desenhar aqui em cima. Entendi. Daí vim em cima, desenhei, eu olhei e falei, o desenho ficou apagado, o que eu faço? Eu peguei uns lápis de cor e saí riscando ali. E acabou que saiu um desenho colorido. Lindo, mas eles né? são raros. E lindo. E essa costura? Pronto, aí essa é uma outra história minha que eu ainda estou em processo de entender para onde que ela vai, né? Eu costuro desde criança, desde os meus 11 anos eu costuro. Que legal. E eu bordo, e eu costuro à mão mesmo. Sempre costurei à mão, à máquina, tudo, assim. Eu adoro costurar. A relação com a moda vem lá? Vem também, vem uma relação familiar. Eu tinha uma tia-avó que fazia muito artesanato, bordado, crochê, tricô. E eu vivia muito com ela, assim. Eu tive muita relação com ela. Então, eu aprendi a bordar com ela. Que legal. E aí, eu comecei a trabalhar o bordado no papel. Porque para mim, faz muito sentido o papel bordado. Mas é uma coisa que eu ainda tenho que desenvolver a respeito disso. Porque o bordado, né? geralmente, é no tecido. No tecido. Então, tu tem bordado no papel. No papel. A técnica é um pouco diferente. O papel ele tem algumas particularidades, né, que a gente tem que tomar alguns cuidados, mas... De boa. De boa, adoro. E esses papéis que eu uso são grossos, que são papéis para aquarela, então dá para fazer tranquilo. E essa junção do desenho esboçado, da tinta e de um material supostamente estranho é a cara da arte contemporânea, né? E o contemporâneo fala disso, né? Do improvável, né? Do surpreendente, né? E as linhas, pelo menos eu vejo as linhas do bordado como se fosse continuidade da linha do esboço, né? Da mão. Muito massa, cara, muito massa. Lindo demais. Vamos para frente. Lindo, lindo. E aí mais mãos, né? Numa abstração, né, Aline? Tem uma pegada abstraída aí. Na realidade, eu acho que o processo acaba trazendo uma certa ideia de abstração. O nome dessa obra é Moto Perpétuo. Como? Moto Perpétuo. É o movimento perpétuo, Entendi. incessante da vida. E a mão da gente ela está sempre
A minha mão está sempre... Eu dou aula com as mãos, eu falo... Eu brinco com os alunos que a gente desenha com o corpo, a gente fala com o corpo, né? E eu não sei se tu percebe, mas eu fico aqui me segurando até para não começar a bater os braços aqui. Eu faço isso aqui porque, inclusive, eu começo o hashtag arte fazendo isso. E a gente que trabalha com o manual, com a arte, né? Então a gente tem muito que falar com as mãos, né? É importante. Não que, né, seja necessário só com as mãos a gente consiga produzir, mas as mãos são fundamentais, né? São. Fundamentais. E isso faz parte desses estudos de movimento das mãos, né? Então, o que a minha mão faz, assim? Quais são os caminhos que ela percorre? Que tipo de processo ela pode me trazer? E aí é uma brincadeira, né? Eu sempre começo com os fundos manchados, eles já estão ali, quando eu vou começar a desenhar. E aí, às vezes, eu até me perco um pouco nesse fundo, porque, às vezes, ele é meio complexo, sabe? E esse processo ele é muito, muito gostoso, porque vai surgindo. Então, eu faço uma mão, aí eu olho, e a outra vai para onde? Qual é a posição? Então, eu estudo uma posição para a próxima mão. E aí eu vou, mudo o material, experimento outras possibilidades. São sobreposições, né? Sobreposição. São a minha mão desenhada várias vezes, uma em cima da outra. Que massa! E acaba sendo um trabalho conceitual, porque tem todo um conceito aí, né? Que queira, que não queira, tem todo um conceito, né? Essa questão da mão, essa questão da impermanência, a sombra e a luz que tem nesse plano de fundo que tu cria meio rarefeito, né? Fala muito. Muito massa. Lindo, lindo, lindo. E esse tipo de desenho, Marcos, só uma característica, eu não apago. Você desenha de primeira, é caneta. Entendi. Então, você pega a caneta, você vai desenhando, né? Então, você olha para cá de vez em quando, só para não sair muito, e ele tem que ser feito de primeira. Então, o desenho ele não fica perfeito, refinado. Mas quanto maior a qualidade do teu processo de ver, maior vai ser a qualidade, a resposta do desenho. E o desenho solto, né? Porque essa questão do traço certo, pelo menos para mim, claro que é massa quem faz o traço reto, o traço certo e tal, mas o movimento da mão, que quem trabalha com esboço e tal, é outra pegada, né? Um esboço, um imperfeito, ele deixa muito mais perfeito no sentido de movimento do que o contrário. Né? Então, você vê esse movimento todo, se o desenho fosse, se a artista buscasse a perfeição, não chegaria nessa coisa maravilhosa, nesse movimento todo, né? Não ficaria desse jeito. É lindo, é lindo. Vamos para frente? Muito massa, cara. Incrível. E aí começam os autorretratos, né? Os autorretratos. Esse foi o segundo autorretrato que eu fiz. Foi já na tese, eu fiz um dia eu estava com a tese quase pronta, com todos os desenhos quase prontos. E eu estava trabalhando com duas coisas, abstração e desenho com modelo vivo. Entendi. E aí, um dia, estava em casa e eu estava testando uma tinta meio marrom que eu tinha comprado, e eu testei fazer essas manchas com essa tinta e eu não gostei. Guardei o papel lá e um tempo depois eu olhei para esse papel assim, cara, eu vou tentar fazer um autorretrato. Vou pegar esse papel aqui que eu não gostei dessa mancha e vou usar ele, porque senão eu não... O desafio, né? Não vou arriscar um papel bom, né? Aquela coisa, vou tentar primeiro. E eu fiz o primeiro e falei, cara, ficou legal. Tem alguma coisa aqui. Aí eu mostrei para minha professora lá de desenho, ela falou, faça mais um, faça outro em casa. Aí eu fui e fiz esse. Aí, quando eu fiz esse, eu entendi, falei assim, tem que ter, vai entrar na tese, autorretrato, eu preciso desenvolver isso. E hoje é uma das coisas que eu ainda estou em processo. Está em processo, né? Autorretrato é uma das minhas investigações. Legal, legal. Depois eu até escrevi sobre isso, participei de um congresso falando sobre esses autorretratos, né, discutindo a referenciação do real, né, o quanto eles se referenciam do real e quanto eles são invenção, o quanto um autorretrato ele é uma invenção de mim. Mas inventado pelo próprio artista para mostrar para a galera algo que, na verdade, eu conversei com o Arrudas aqui e foi muito interessante. Cada hashtag arte eu fico com uma parada, né? E o Arrudas disse que a gente mostra muito do que a gente quer mostrar e a gente mostra muito do que a gente quer esconder na arte. Eu disse, poxa vida, a gente mostra da arte o que a gente quer esconder. Tem uma parada de psicanálise aí, né? Então, o autorretrato aqui seria
não necessariamente seria o real? Então, aí a gente vai para a discussão da tese. A parada profunda, E né? é uma discussão grande na arte sobre essa ideia da representação, figuração, abstração. Então, quando eu começo a pensar na minha tese, nos meus desenhos, eu digo, não, isso não faz sentido para mim. Não faz sentido falar em representação, não faz sentido falar em abstração. E aí eu comecei a tentar entender o que acontece num desenho de modelo vivo, ou num desenho de autorretrato. E eu comecei a entender que eu estava eu usava um referente para desenhar. E aí eu desenvolvi que o coração da tese ali, a teoria, né, é a referenciação do real. Então, eu entendo que existem vários níveis de referenciação do real. A gente está sempre discutindo com o real. Seja, por exemplo, no teu trabalho, você discute com o real através das cores, através das linhas, você utiliza elementos que você já conhece, né? Na linha, na mancha, nas formas geométricas. Não tem como fugir de algo que já exista, né? Não tem. Só que é uma referenciação mais solta, porque você não está aqui desenhando, por exemplo, esse copo, você não está com ele aqui tentando deixá-lo o mais fiel possível. Mas tem uma origem, né? Mas tem algo que você traz ali, tem algo né? que você está referenciando na tua obra. Entendi. Então, eu organizei por níveis de referenciação do real. Então, tem um nível alto de referenciação do real, que é isso. Que é autorretrato. Não, é esse desenho que tenta capturar o mais próximo possível da realidade. Entendi. Mas ele sempre vai ser uma ficção, porque ele não é o real. Se você olhar para o desenho, você vai dizer, ok, Aline, parece contigo, tá beleza, as formas estão corretas. Mas você não vai olhar para ele e conversar com ele, porque ele não sou eu, né? O desenho nunca vai ser o real. Ele sempre está no lugar do real. Entendi. Ele referencia o real. Então, em que medida ele é verdadeiro ou não? O que é que você quer passar? E se eu estou falando em ficção, eu não posso falar em representação. Porque se em todo autorretrato eu crio algum tipo de ficção ali nela, então eu não estou falando do real, eu não estou representando, eu estou criando algo novo. E aí a gente vai para a filosofia que você disse que o real não existe, né? É um ponto de vista, né? Porque o real, na verdade, é o que esse real aí é o que você quis passar naquele momento e já existe outro real que é o que eu estou vendo, né? A representação. Existem os retratistas, né? Porque esse desenho ele tem algo efêmero mesmo no próprio desenhar, mas quando um artista como Vando Figueiredo, Fernando França fazem um retrato, às vezes encomendado de alguém, ele é real, né? Aí vem essa pergunta, né? Não necessariamente, né? Porque tem o olhar do artista, tem o que o modelo quer passar e tem o que acontece ali, né? Então, na verdade, o real ele acaba sendo, usando aí a expressão massa da tua tese, é impermanente, né? Ele é fluido, né? Toda imagem, todo desenho que se refere ao real é uma referenciação. Ele faz referência ao real, ele não é o real, ele não está no lugar do real. Poxa ele vida. é real como desenho, é uma realidade algo, nova. Né? Mas o que ele representa não é a realidade ele em não é si, aquilo né? que ele representa. Poxa, viagem, viu? Massa demais. Se for para conversar sobre isso, e tinha que ser tese de carro. doutorado, né? Vamos para frente? Muito massa, muito massa. E aí, outro olhar, né? Tese. Mais um, vamos para frente, eu quero chegar no... Tem um... Pode andar. Esse aí também é uma sequência, Esse né? é mais recente, esse não foi... Esse foi foi feito lá, depois, né? Já foi feito aqui. Nossa, e aí já tem umas cores diferentes, pronto. Volta só, vamos só olhar aquele... esse aqui. Eu vi esse trabalho lá na Ira Arte, né? Lá do Mário Sanders, está com a galeria lá na Praia de Iracema, muito massa, né? Abraço para o Mário. E esse trabalho estava lá e eu fiquei assim, encantado com o trabalho e com o olhar, né? Que olhar, impressiona, penetrante total, né? E é um autorretrato diferente daquela linha, né? Esse é uma experimentação, eu acho que você já deve ter visto, eu tenho algumas coisas também, não são todos naquela linha do grafite preto e branco, né? Isso.
E esse já foi uma tentativa de entrar com cor, de entrar com lápis de cor. Eu gosto de lápis, assim, é um material que, nossa, me encantador, estimula. né? Eu não gosto de materiais com pontas muito grossas, porque o meu Entendi. trabalho é muito fininho, muito delicado, então eu gosto de pontas, de materiais pontiagudos. E aí eu falei, vou tentar colorido, e eu peguei um papel que eu tinha lá em casa e fiz esse desenho, né? Até você me questionou aquele dia que era sério, né? Porque às vezes você Exatamente. demora, eu demoro bastante para desenhar, o meu desenho não é rápido, então você tem que ficar muito tempo olhando para o espelho, né? Eu trabalho com espelho, então você tem que ficar aqui olhando para o espelho e vem para o desenho, olha para o Cara, espelho. que Então você tem processo, que hein? ter tem que ter uma pose neutra ali, aí às vezes acaba saindo uma expressão um pouco mais dura. E aí foi já um primeiro momento do lápis de cor, que é uma coisa que eu ainda estou em desenvolvimento, né? E o suporte é diferente, né? Exatamente porque eu falei, de novo, vou ver no que dá, vou A experimentar experimentação, aqui. né? É fundamental, né, Aline? A questão para o artista visual, para o artista plástico, para o próprio professor, experimentar, né? E estimular os alunos, estimular a experiência. Arte sem experimentação, acho que não rola, não, né? É muito complicado, é muito porque limitante, né? limita, exatamente, exatamente. Muito, muito massa. Vamos para frente, esse trabalho é incrível. Aí esse já é um trabalho, eu não sei se dá para ver direito as cores, mas esse já é um trabalho mais a sério com lápis de cor, em que eu pego o que eu já faço e já começo a inserir lápis de cor, mas também prezando pelo inacabado. Eu não tenho muita afeição em fazer um retrato fechadinho, com cabelo desenhadinho. Tem a onda é um processo, né? Representa um processo, né? Para você ver bem claro o processo da artista, né? Muito massa. Vamos para frente. Olha aí, que incrível. Esse foi uma experimentação assim muito maluca e eu adorei fazer. É incrível, é incrível. Foram 4 desenhos nesse estilo. Foi durante a pandemia esses. Então a gente estava todo mundo fechado em casa e estava fazendo foi uma experimentação de expressões faciais. É o único trabalho que eu faço com expressão facial. E a técnica é tinta? Isso é uma tinta, né? é uma tinta de aquarela, que eu não usava mais essa tinta e eu falei, eu vou usar ela aqui. Eu usei ela sem diluição, tipo guache. Massa. 8/4/2020. Foi bem no início ali da pandemia, estava todo mundo confinado, eu estava em Lisboa, fechada, sozinha num apartamento. Falei, Poxa vida. E não tem como a arte não ser esse recorte biográfico, né, autobiográfico, mostrando o momento do artista, né? Acho que todo artista, né? A arte mostra o momento do cara, mostra o momento da artista, mostra a força e a expressão e o sentimento que você está passando naquele... Principalmente quando se trata de um autorretrato, né? Muito ousado. E foge o teu trabalho preto e branco, né, e tal, e aí veio uma força, né, parece um grito de quem está realmente recluso num momento de pandemia. Eu vou confessar que foi bem difícil fazer esse especificamente, porque esse tipo de expressão ela não faz parte do meu repertório de expressões faciais. Assim, eu estou sempre de boa, eu estou sempre rindo. Então eu nunca eu não me lembro quando foi a última vez que eu fiz uma expressão de raiva. Então eu tive que estudar no espelho uma expressão de raiva e segurar aquela expressão para desenhar. Foi o mais difícil. Punk total. E ficou lindo o trabalho, né? Trabalho forte. E é o trabalho, esse é aquele do olhar que tem no papel craft, né? Se eu particularmente dissesse, rapaz, um trabalho assim, do recorte, os outros trabalhos são incríveis, mas são trabalhos que são fora de faixa, né? Aí você vê a questão da ousadia da artista. Aline, o que é que tem de novo? O que é que tem de projeto? Como é que estão os projetos? Teve a exposição do Malco, teve exposição depois daquela, da Impermanências, acho que foi presencial. Teve a da Ira Arte. A da Ira Arte. Né? Mas eu participei também das exposições dos servidores da UFC, que sempre tem, são muito legais, que é o Nossa Arte.
Eu participei de uma exposição organizada pela Nathalie Nicholas, né? Nathalie Nicholas. Que foi das mulheres, que foi a minha primeira exposição em Fortaleza. Né, a coletiva, não foi? Foi a coletiva, participei com 2 autorretratos, que hoje estão no acervo do Malc, os 2. Ela indicou para ficarem do acervo. Parabéns, incrível. E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma. É porque a universidade ela acaba sendo meio que um espaço de exposição e de divulgação do trabalho, né? Quando a gente está lá dentro, fica mais fácil fazer as coisas lá dentro. E é muito interessante essa questão do professor, da professora que trabalha, que além de ser professora e ministrar o curso de desenho e tal, também ser artista, né? Isso para os alunos deve ser muito, muito massa, muito interessante, né? E acaba que a universidade, o Malc é incrível, né? Serve de pano de fundo para que tudo isso aconteça, né? E projeto para o futuro, o que é que tem de exposição aí, o que é que tem de para rolar? Eu estou conversando com o pessoal em Recife, ver se eu consigo levar essa exposição da tese para Recife, já numa parceria com a universidade também, porque voltar para o momento do mestrado, eu acabo sendo uma artista da universidade, né? Você certeza. se envolve ali, você está sempre nesse meio. Então, eu estou vendo com uma colega lá de Recife se a gente consegue fazer lá, num dos equipamentos culturais da universidade. Em Permanências levar para lá. Em Permanências levar para lá. Por enquanto, eu estou com esse projeto em termos de arte, né? Em termos de professora, tem o programa Desenhando no Museu, que é lá no MAU, que é um programa de extensão da UFC. Incrível. E nós temos o objetivo de oferecer formações diversas em desenho. A gente está com temos planejado para, assim que a greve encerrar, a gente vai começar a retomar as atividades, né? Então, a gente tem planejado uma oficina de caligrafia com Ramon Salles, que Maravilha. É um artista muito legal, o trabalho dele é lindíssimo. Estou falando com o Fabrício Porto para ver se a gente faz umas oficinas com ele lá também. O Galber Rocha, que é parceiro do programa, está sempre lá dando os cursos de desenho anatômico, né? Maravilha. Tem um professor do Rio Grande do Sul, o André, que ele vem da pintura sumi, né? Que é a pintura japonesa. E muito legal o curso dele, já fizemos 2 edições e agora a gente vai fazer a terceira, estou só esperando. E tu que coordena esses cursos, faz a coordenação? Eu coordeno tudo, né? Tem a vice-coordenadora, é a pedagoga lá do MAU, que é a Isadora. E aí a gente vai organizando, temos bolsistas e a gente vai organizando e tem as formações que acontecem ao longo dos eventos do MAU, que também. Que maravilha. E para saber disso tudo, vai lá na página do MAU. Na página do MAU que sai tudo, né? assim, siga o MAUC nas redes sociais, porque eles sempre divulgam tudo. Agora, como eu falei, está parado, né? No momento da entrevista, isso aqui está parado por conta da greve. Mas já que a greve acaba e já que volta tudo... E já volta tudo, já pode seguir o MAUC. E já que os professores conseguem a valorização merecida, né? Que a gente é importante a gente falar sobre isso, né? A galera diz, o professor está em greve e tal. A greve é um mecanismo lícito, justo, de reivindicação salarial. E se o professor não for valorizado, não tem como as universidades terem a excelência que tem, né? Que a excelência da universidade se deve ao professor. E a valorização é justa e devida, né? Aline, muito obrigado, né? Parabéns, trabalho belíssimo, incrível. Parabéns pela jornada, né? Do Rio Grande do Sul para Paraíba, da Paraíba para o Ceará, né, passando por Recife, né, e daqui a pouco está no Recife de novo lá com Impermanências, né, sucesso total nos projetos, né, e parabéns para os alunos e para o Malc, né, que tem experimentado dessa vivência, né, do desenho e da arte. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Assim, é um privilégio enorme estar aqui no teu programa. Massa, eu que agradeço. Assim, eu fico só vendo os artistas passando por aqui, de repente você me convidou, eu falei, cara, que oportunidade legal, né? Massa. Que massa isso. E o hashtag arte é isso, né? Fazer esse registro, né? A gente falar, explicar para a galera de casa como é que funciona o dia a dia do artista, o dia a dia da arte, né? Massa demais. Hashtag arte com a Aline Basso. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Valeu, cara. Obrigada. Bom demais.